A maioria das pessoas não constrói a própria vida, apenas se adapta a ela, se ajusta ao que esperam, se molda ao que é aceito e recua sempre que o risco aparece. No começo isso parece prudência, depois vira hábito, e quando você percebe já não decide mais, apenas continua. Sem perceber vai cedendo espaço aos poucos, até não sobrar nada que seja realmente seu. Em Blue Lock, Barrow representa o momento exato em que alguém decide parar de se adaptar e decide impor direção. Não porque é fácil, mas porque viver sem direção cobra um preço alto demais. Ser rei nesse contexto não tem nada a ver com poder sobre os outros, tem a ver com controle sobre a sua própria vida. E essa é a decisão que quase ninguém tem coragem de tomar. E se você gosta de análises que vão além do anime e mostram o que dá pra aplicar na vida real, essa playlist aqui que eu vou deixar no card reúne exatamente esse tipo de conteúdo. Enfim, voltando pro vídeo, agora entendendo isso, vamos ao primeiro ponto. O Barrow entra no Blue Lock com uma característica muito clara. Ele não aceita perder controle, não só do jogo, mas do próprio papel dentro dele. Enquanto muitos tentam se adaptar ao coletivo para sobreviver, o Barrow entra em conflito com qualquer sistema que tenta diluí-lo ou colocá-lo em segundo plano. Isso o faz parecer arrogante, mas também revela algo muito mais profundo. O maior inimigo não é outra pessoa, é o ambiente que te molda lentamente, até você não se reconhecer mais. Nem todo conflito nasce da arrogância, alguns nascem da recusa em ser controlado. O Barrow entende algo simples e duro: quem reage o tempo todo, obedece o tempo todo. Se você não define o ritmo, alguém define por você. Assumir o controle não é dominar alguém, é definir padrões pessoais que não se negociam. Se o dia termina e você sente que apenas sobreviveu, provavelmente sua agenda não é sua. Defina horários fixos para o que importa, corte compromissos que não movem sua vida e pare de pedir permissão emocional para agir. Em vez de você ficar falando quando der eu estudo, fale todos os dias nesse horário eu estudo, sem exceção. O controle começa em pequenas decisões sustentadas. O Barrow não só avisa quem ele é para caber, ele aceita o custo de ser firme. Negociar a identidade parece maturidade no curto prazo, mas com o tempo vira frustração silenciosa. Você começa a se calar, a se ajustar demais e quando percebe já não se reconhece mais. Você precisa observar onde você se diminui. Concorda para evitar atrito, ri para não parecer estranho, explica demais suas escolhas. Olha, você precisa começar a aplicar umas coisas na sua vida. Comece a dizer não sem se justificar, sustente decisões mesmo sem apoio e pare de pedir validação a quem não vive sua vida. Se você escolheu um caminho difícil, não peça aprovação de quem escolheu o caminho fácil. Identidade não se negocia, se sustenta. O Barrow não tenta ser equilibrado, ele organiza tudo ao seu redor de uma decisão clara. Enquanto muitos se dividem entre opções, ele aprofunda uma escolha. O poder nasce de um foco sustentado, não de várias intenções fracas. Escolha uma prioridade real por um período definido. Um objetivo claro, uma rotina alinhada com ele, você precisa cortar distrações que drenam sua energia. Em vez de falar, eu vou tentar várias coisas, comece a falar por 6 meses isso será a minha prioridade absoluta. Os reis não se dispersam, eles concentram. A lição do Barrow não é bonita, mas é honesta. Nem todos nasceram para ser aceitos, mas qualquer um pode escolher ser respeitado. E no fim, a pergunta que importa não é sobre talento, não é sobre o reconhecimento e nem quantas pessoas vão concordar com você. A pergunta real é mais simples e muito mais difícil de encarar. Você está disposto a sustentar o peso de ser quem você é? Mesmo quando isso te afasta de certos lugares, mesmo quando pessoas começam a se incomodar, mesmo quando o silêncio aparece porque você parou de agir como esperavam, porque ser fiel a si mesmo tem um custo, e quase ninguém fala sobre ele. Às vezes, crescer significa perder companhia, às vezes evoluir significa andar sozinho por um tempo. Não é porque você tá errado, mas porque você parou de se moldar. E é exatamente nesse ponto que a maioria desiste, não por falta de força, mas por medo de ficar só. O Barrow não foge desse momento. Ele aceita o isolamento temporário como o preço da própria soberania, porque no fundo ele entende algo que muda tudo. É melhor caminhar sozinho sendo quem você é do que viver cercado, preso numa versão que nunca foi sua. Ser rei não começa quando alguém te aplaude, começa quando você para de pedir permissão. Não nasce do reconhecimento, nasce da decisão de não se trair. E quando você entende isso, você deixa de ser um acaso e vira consequência. Entenda isso. Ser rei não é mandar nos outros, é não deixar que ninguém mande em você.